E o tema que eu quero compartilhar com vocês, você tem que abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, verso 5, depois do verso 8 a 9. É um verso conhecido, mas esse tema me chama muita atenção. E eu me lembrei daquele cântico que o Arautos do Rei gravou, que é baseado na ideia desse texto de Efésios, capítulo 2, verso 5, depois do verso 8 e 9. Achou aí na sua Bíblia? Vamos ler? Efésios 2, verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você lembra desses versos, né? E na canção do pastor Jader Santos, ele diz que graça é simples assim. O que é uma coisa simples? Seria o contrário de uma coisa complexa. E às vezes é tão simples que a gente não consegue entender que nós somos salvos pela fé, o meio é a fé, mas a nossa salvação é de graça. Irmãos, existe um ditado popular que diz que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Alguém completou aqui. E o que quer dizer isso? A esmola é muito, o santo desconfia. É que nós, eu e você, o ser humano, nós temos uma dificuldade em aceitar coisas que são de graça. O raciocínio que a gente tem, que a gente monta, é que coisas que são caras são coisas valiosas. Se algum produto de marca estiver muito barato, cuidado. Pode ser um golpe, produto roubado, pode ser falsificado. E aí então a gente emenda esse ditado que a gente acabou de falar. Olha, cuidado. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Nós temos problemas em aceitar coisas gratuitamente. A gente tem um pé atrás, a gente fica desconfiado. Eu li numa revista que tinha o título de uma matéria chamado Não Posso Pagar. Um homem estava com problema. Toda vez que ele fazia viagens de negócio para outros países, ele sentia-se obrigado a comprar alguns souvenirs, alguns presentinhos, lembrancinhas para os seus amigos que tinham viajado anteriormente e tinham trazido um presentinho para ele. E ele ficava, poxa vida, agora eu tenho que ficar rodando aqui em Roma, em Paris, seja lá onde for, procurando a lembrancinha. Estive no Paraguai, você tem que levar lá e entregar para a pessoa. Ele fala assim, e ele ficava incomodado com isso, porque ele se sentia obrigado, porque alguém na última viagem tinha feito a mesma coisa. Veja bem, a gente acha que quando recebemos algo de alguém, nós temos a obrigação de retribuir. Muitos, quando não fazem assim, eles se sentem devedores para com a pessoa que lhe presenteou. Se eu fui almoçar na sua casa, agora eu tenho que te convidar para comer na minha. Se alguém me parabenizou por meu aniversário lá no Face ou em alguma outra rede social, eu me sinto obrigado a estar atento com a data do aniversário dessa pessoa para devolver o presente que ela me deu de desejar um feliz aniversário. É-nos difícil simplesmente receber. A gente acha que quando recebe, fica devendo. Receber igual uma criança recebe. Uma criança recebe tudo do seu pai, mas não pode retribuir. O que um bebê pode dar de volta para o seu pai, porque o pai acorda à noite, troca a sua fralda,
lhe dá alimento. O que uma criança pode dar de volta? Ela simplesmente recebe. Agora, por outro lado, os pais simplesmente amam os seus filhos e se sentem muito felizes em dar. Eu que sou pai ia falar duas crianças, 2 meninos, não é? Nem 2 adolescentes, já são 2 jovens adultos. O tempo passa, né? Tem que ficar escolhendo as palavras agora. Mas esses 2 jovens adultos, que prazer eu e a Joyce temos em simplesmente dar presente para eles. O Josué vai fazer aniversário daqui a 2 dias. E hoje eu fiquei aqui, antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha esposa. O que a gente vai dar de presente para ele, né? Fica pensando já, na alegria de dar. E existem pessoas que têm prazer em dar presente, em dar comida. Você já viu que no Brasil existe uma cultura que se alguém for na tua casa, você não der nem um copo d'água para ele, você fica meio incomodado, não é? A gente tem essa cultura que alguém vai na tua casa, você tem que dar alguma coisa. Você começa a preparar comida, um lanchinho. Você tem que fazer uma presença. Você tem que dar alguma coisa para a pessoa. Parece que é a nossa cultura. Agora, o amor incondicional é esse amor que dá e não fica esperando nada em troca. Aliás, se há alguma retribuição no amor incondicional, poderíamos dizer que é sentir no rosto, ver no rosto do outro a alegria de ter recebido um presente nosso. Isso já nos satisfaz. Em Lucas 14, abra sua Bíblia aí, tem uma história na Bíblia com a pessoa de Cristo que tem a ver com essa questão de dar e receber. Lucas 14, verso 1, e depois o verso 12 até o 14. Lucas 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente, as pessoas olhando Jesus indo na casa de uma pessoa importante. Então, Jesus disse àquela pessoa que tinha lhe convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, seus irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim, você será recompensado. Mas, quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Esse texto é muito interessante, não é? Quando você der uma festa, não convide seus amigos. Convide os pobres, os aleijados. Convide alguém que não pode te retribuir. Mas como é que a gente vence essa tendência natural do ser humano de, bom, eu vou convidar o Silvio para almoçar lá em casa, mas eu tenho certeza que a Svite vai me convidar para almoçar na casa dela também um dia. Lá no fundo a gente fica com esse negocinho assim, um dia eu vou ser convidado também. E a Bíblia aqui, na história de Lucas, que o próprio Cristo está dizendo, ele fala assim, quando você for fazer uma festa, convida as pessoas diferentes. Mas, irmãos, quem é que faz um negócio desse? Pensa bem. A gente geralmente quer convidar os nossos amigos para almoçar na nossa casa, para bater papo. É algo que é uma quebra de paradigma que a gente precisa pensar. Por que esse texto foi colocado aqui e por que Jesus colocou desta forma? A gente ter um amor incondicional é convidar para a nossa casa pessoas que não poderão nos retribuir com um banquete como aquele que nós estamos dando para ele. Isso me fez lembrar o texto de Provérbios. Abra a sua Bíblia aí, ó. Provérbios 19, verso 17. Diz assim, quem trata bem... Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. E ele o recompensará. Olha, quando você convida alguém aqui nesta terra
para comer, ou você faz um benefício para ele, sabendo que essa pessoa não tem condições de retribuir, o texto lá de Lucas é muito interessante. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E aqui em Provérbios diz que quem empresta a um pobre, quem ajuda um pobre, está ajudando ao Senhor. Essa história de Jesus lá em Betânia, do homem chamado Simão, o leproso, que é o fariseu importante, Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, na página 557, ela faz o seguinte comentário: Simão de Betânia era considerado discípulo de Jesus. Era um dos poucos fariseus que se unira abertamente aos seus seguidores. Simão reconhecia o mestre e acalentava esperanças de que ele fosse o Messias. Mas Ellen White diz que ele não aceitara Jesus como Salvador. Seu caráter não estava transformado e permanecia sem mudança os seus princípios. Simão, ele foi curado de lepra. E isso tinha atraído ele a Jesus. Essa cura que ele tinha recebido. E ele tinha, então, no seu coração um débito. Ele tinha um débito com Cristo. Ah, Jesus me curou, agora eu vou fazer um banquete, vou convidá-lo para comer na minha casa, em retribuição por essa cura da lepra que ele me fez, e estamos quites, não devo nada a ele. Ellen White continua dizendo assim, que Simão desejava mostrar sua gratidão. E na última visita de Cristo a Betânia, ele ofereceu um banquete ao Salvador e aos seus discípulos. Que história interessante, que mostra justamente essa tendência humana de achar que é devedor quando alguém lhe faz um bem. Quando nós estamos devendo a alguém, nós sentimos vergonha da pessoa a quem devemos. Você se sente assim? Nós já vimos muitas vezes histórias de pessoas que perdem a amizade de alguém, pois lhe emprestou uma grana e a pessoa não teve condições de devolver e pagar, e de tanta vergonha que a pessoa tem, ela acaba fugindo de você, e aí o seu prejuízo não se torna apenas no campo financeiro, você acaba perdendo um amigo também. E quem já não passou por esse constrangimento, a pessoa foge de você, quando está andando na rua, troca de calçada, finge que não te viu, e quando não faz assim, por mais que você chegue perto dele e fale assim, rapaz, a nossa amizade vale mais do que esses R$200, pelo amor de Deus, deixa para lá, eu quero ter a sua amizade, continua do meu lado. Mas a pessoa continua fugindo de você. Esse sentimento humano, acabamos transmitindo a nossa forma de agir com Deus. Quando pecamos, principalmente se for um pecado consciente, um pecado planejado, e por que não dizer um pecado acariciado, muitas vezes a gente fica com tanta vergonha de Deus que a gente acaba fugindo dele, igual a pessoa que deve um amigo, e quando vem a calçada ele passa para o outro lado, de tanta vergonha que ele tem, do débito que ele tem. Mesmo raciocínio, a gente deve tanto a Deus, a gente comete tanto pecados, que é capaz da gente fugir de Deus, de tanta vergonha a gente tem. Já viu aquele pensamento que muitos têm? Deus é tão bom, tão maravilhoso, e eu tinha prometido que não ia cometer mais esse pecado, e fiz de novo, agora então eu acho que Deus não me aceita mais, e foge de Deus, foge de Deus. Mas eu sempre costumo dizer, a gente não pode cair no erro de tratar Deus como se fosse um ser humano, como nós e eu e você somos. Deus não nos trata assim. Ele me amou tanto, é o nosso raciocínio, como é que eu posso pagar? Ou ainda raciocinamos que ele me amou tanto, e como eu posso retribuir, dar algo de volta? Pecando? É assim que eu pago? Eu estou em débito e eu não posso pagar? Realmente, você está certo. Nós não podemos pagar. Uma criança pode pagar o que ele recebeu
todos os anos da sua vida aquilo que os pais deram? Se a gente for pensar financeiramente. Eu lembro de uma matéria que eu li na revista Veja, alguns anos atrás, que as pessoas tiveram o capricho de fazer o cálculo de quanto custava, desde o dia que nasceu até o dia da faculdade, um filho para um pai e para uma mãe. E era muito dinheiro, gente. Fralda, escola, sapato, comida. Quando botou na ponta do lápis, era uma grana que filho nenhum podia pagar aos pais. Mas que pai está se importando com o dinheiro que ele gasta com o filho dele? Que pai que pega uma caderneta, um livro, um notebook, um computador e começa a anotar? Seria a coisa mais absurda do mundo um pai pegar o filho com 18 anos e falar: filho, olha, hoje a gente vai ter uma conversa séria, senta aqui. Então, desde o dia que você nasceu, desde o pré-natal, desde as visitas aos médicos, eu anotei tudo que eu gastei com você. Agora que você é de maior, você vai pagar. Essa conta seria impagável. E nenhum pai, em sã consciência, faz um negócio desse. Esse é o amor de Deus para conosco. Nós estávamos perdidos, o nosso planeta foi sequestrado. E o resgate era muito caro, impagável para o ser humano. O sequestrador, que era o diabo, Satanás, exigia o resgate que nós não podíamos pagar nem com ouro nem com prata. Então, Romanos 6, 23, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que poderia pagar? Deu Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu sua vida, o seu sangue. A nossa salvação é de graça, mas custou um preço grandioso para o nosso Deus. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. No Velho Testamento, existia um dia chamado Yom Kippur, que era o dia do perdão. O dia do perdão era um dia para reparar um erro, uma falta, pagar por um crime, remir ou remir-se. Isso significava o dia do perdão. Quando a gente se batiza, hoje é o nosso dia do perdão, é o nosso Yom Kippur. E quando passa o tempo, a gente vai sujando os nossos pés com a poeira do pecado, a gente tem um mini batismo que se chama Santa Ceia. É o dia de zerar a conta de novo. Da gente chegar lá e lembrar da morte e do sangue de Jesus, do corpo que foi moído no meu e no seu lugar, de graça, por graça. Sabe, queridos, Jesus Cristo nos salvou sem nós merecermos e sem nós termos a capacidade de pagar e dar algo em troca pelo que ele fez. Mas o ser humano insiste em pensar que a devolução do santo dízimo, ir à igreja todo sábado, quarta e domingo, estudar a lição e ler a meditação, ajudar o semelhante aqui do lado, é a forma de pagar a salvação que nós recebemos. Tudo errado. Nós devemos fazer tudo isso que eu citei aqui e muito mais, não para ser salvo, mas porque um dia nós já fomos salvos. Antes mesmo da gente nascer, a salvação já tinha sido nos franqueado. O que nós fazemos hoje é uma resposta por aquilo que já recebemos. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, diz lá em 1 João. Tudo que fazemos não compra a nossa salvação. A nossa salvação foi de graça. Sabe, queridos, a gente fica pensando, como então nos mantermos de pé, sem pecado? Romanos, meu texto predileto, já citei algumas vezes aqui no sermão, mas você vai decorá-lo. Romanos 2, verso 4. Ou porventura, você despreza a imensa riqueza da bondade, a tolerância e a paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando a gente olha a cruz do Calvário, quando a gente olha o perdão que ele nos dá, a gente fica constrangido, a gente fica com vergonha. E fala, como que eu não posso amar um Deus assim?
que me perdoa mesmo quando eu peco conscientemente, sabendo que é pecado. Porque algumas pessoas também têm a tendência de achar que Deus só perdoa pecado que eu fiz sem querer. Mas quando eu penso, eu maquino. Não, isso aí... Irmãos, um dia Jesus falou assim: todo pecado será perdoado ao homem. Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que não. Todo pecado é todo pecado, irmãos. Deus perdoa assassinato. Deus perdoa adultério. Deus perdoa fornicação. Deus perdoa masturbação, pornografia. Deus perdoa desonestidade. Deus perdoa o alcoólatra. Deus perdoa você. Deus perdoa a mim. Deus perdoa a ganância que não é vista, a cobiça que está no coração meu e seu. Deus perdoa qualquer pecado. Sabe o que precisa para que a gente receba o perdão? Arrependimento. A misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. A gente precisa se arrepender e não se acostumar com o pecado, como diz algumas pessoas. Todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo vê. Racionalizar o pecado. Pecado é pecado. Fere o nosso Deus. Quero terminar esta mensagem desta noite recitando a letra de um hino que eu acho maravilhoso. É do Arautos do Rei. Depois que terminar esse culto, busque aí na internet e quem sabe coloque aí para você ouvir outra vez, novamente. E eu quero dizer para vocês aqui e recitar a letra desse hino que o pastor Jader Santos gravou com Arautos do Rei. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia uma imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e, sem hesitar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta, a casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Que o Senhor coloque essa mensagem no seu coração. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. A fé me faz acreditar nisso, é o meio. Mas a salvação é de graça. E porque eu e você fomos salvos, nós somos obedientes, nós amamos o nosso semelhante, a gente busca fazer a vontade do Pai que está no céu, que está revelada na sua palavra. Mas lembre, a salvação foi de graça. Que o Senhor te abençoe e que você se ancore nesta promessa de salvação que Ele nos dá. Nós vamos ouvir um hino antigo, que fala desse Jesus, da transformação que Ele faz na nossa vida. E depois eu quero orar e pedir ao Senhor que Ele possa nos garantir a salvação de graça. Vamos ouvir, vamos cantar. Se tu buscares a Jesus, encontrarás.
Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, querido Pai que está nos céus, nosso amado irmão Jesus Cristo, Santo e Divino Espírito Santo, nossa divindade. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque juntamente Pai, Filho e Espírito Santo planejaram resgatar esta humanidade. Primeiro planejaram criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem falhou, o homem pecou, mas um plano estava pronto para o nosso resgate. E neste plano, o Senhor Jesus veio morrer no meu e no seu lugar, querido irmão que ora comigo. Jesus Cristo, que a gente entenda que a salvação nos é dada gratuitamente. Que tudo que nós fazemos é uma resposta a este dom que já recebemos, a vida eterna em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho que leva ao céu, confiadamente olhando para o nosso sumo sacerdote, que és tu, Jesus. Neste caminho precisamos do teu auxílio, Espírito Santo. Que o Senhor nos dê poder, capacidade de amar ao próximo, de deixar os frutos da carne e ter o teu fruto na nossa vida, a transformação do nosso caráter. Por favor, ao sair da tua presença agora, precisamos que o Senhor continue conosco, nos ajudando a sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Fazemos essa oração então, em nome deste amorável Salvador que és tu, Senhor Jesus. Amém, Senhor.